Yum, yum. Fala aí, galera, eu sou o T e eu tentei, e até que demorou mais do que talvez a racionalidade dissesse, mas hoje é o dia da morte do Master Duel. F no chat, por favor, descansem em paz. E hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre uma nova era, não pro Yu-Gi-Oh!, mas pelo menos pro meu canal e pra você que me acompanha. Hoje, finalmente, eu cheguei a uma conclusão e eu acho que é a partir daqui que nós vamos ter novos rumos na nossa vida, beleza? Se você não tá ligado, eu tenho canais diferentes além desse que você tá me acompanhando. Eu resolvi postar esse vídeo no canal principal porque ele é o grande hub que une tudo. E a partir daqui eu tenho um conteúdo que é pra postar jogos comentados de Dueling Book, e eu falo que é de jogos de Dueling Book, mas na verdade é jogos do formato do TCG, né? Então eu posto jogos lá, e caso você queira acompanhar jogos, diariamente tem jogo lá, e geralmente, e esse é o conteúdo que eu mais gosto de fazer, esse é o canal que eu mais quero acompanhar com relação a jogos comentados, além, claro, desse que é o canal principal, que é onde eu falo do jogo, que é o que de fato eu gosto muito, né? Mas pra acompanhar os jogos, até pra ficar ligado e por dentro das coisas, eu posto os jogos lá no meu canal de DB, que assim, é a prioridade com relação aos jogos comentados. Porém, eu acabei tendo um canal de Master Duel, que se você não sabe, é esse canal aqui em cima, que é um canal onde eu usei pra poder postar jogos de Master Duel. O que aconteceu com esse canal de jogos Master Duel? Ele tá parado há muito tempo. Esse canal, o canal de DB, eventualmente vai e vem com relação a eu parar um pouco de postar, mas geralmente quando eu paro um pouco de postar, eu paro de postar em tudo. E quando eu volto, eu retomo pra poder voltar a postar jogos no canal de jogos comentados no DB. Mas o de Master Duel não. Eventualmente eu paro de postar só vídeos lá. Por quê? Porque o Master Duel não é uma parada que eu gosto. E no final das contas eu cansei de dizer que de mentir pra mim mesmo e de mentir pra vocês. Eu não gosto do Master Duel. É basicamente isso. E o que isso tem a ver? Eu só tô aqui pra dizer que eu não gosto do Master Duel? Não, eu tô aqui pra dizer que agora as coisas vão mudar. Porque tem um novo competidor e uma nova parada pra dividir a minha e a sua atenção, que é o formato do Gênesis. E o que isso muda? A forma com que você vai me acompanhar falando sobre os diferentes formatos. Então cola comigo que a gente vai debater um pouquinho por que o Master Duel morreu aqui pra mim e ele vai dar espaço pro Gênesis. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês que eu tenho um canal, né, de jogos comentados, que é o The Shadow Grinder. Esse aqui é só pra eu poder comentar jogos do TCG. A regra é comentar jogos que eu pego na ranqueada do DB, e lá eu tento pegar jogadores com rank alto, né, pra gente ter uma maior probabilidade de acompanhar bons jogos, então tem uma ranked geral que eu posso pegar os jogos de lá. E aqui é onde eu posto. Quando tem torneio ou ICS e tal, eu acabo assistindo o torneio porque eu quero ter registrado no meu canal. Então se você vier aqui em playlists, né, além de ter uma playlist dedicada para os principais decks, que é o que eu faço aqui, ainda tem playlists sobre os torneios locais específicos. Então tem o ICS Lily, que é o que eu tô postando agora, vai ter uma playlist do ICS Lily. Mas via de regra, o que eu posto mesmo aqui são jogos do Dueling Book, do DB, né? Então é isso aí. Eu tenho esse canal em que eu uso pra isso. Como ver o Gênesis agora, e o Gênesis tem uma ranqueada dentro do DB, que é onde eu vou acompanhar, então eu consigo dar uma olhada no High Rated do Gênesis e do DB, o que é incrível, muito bom. E agora eu posso pegar jogos do Gênesis e postar aqui. O Gênesis é um formato diferente, mesmo que eu pegue jogos do DB, é um formato diferente. E até então o que eu tava fazendo era pegando os jogos do Gênesis e postando aqui. Qual é a diferença? Você vê aqui, ó, Yu-Gi-Oh! Gênesis, tem na thumbzinha, tem a logo do Gênesis, e quando não for, vai ter a logo do DBzinho aqui, ó. E quando for torneio, aí vai ter a logo do torneio em questão, que nesse caso é um ICS. Mas basicamente essa é a diferença, além de estar descrito, obviamente, no título também, pra você que não sabe ler. E eu tava postando aqui, né? Mas eu já sabia que isso não ia durar. Não ia durar porque, eventualmente, ia chegar num ponto de diferença que me incomoda com relação a como eu, criador de conteúdo, vou gerir as questões com relação a questão de visualização. Eu tive alguns problemas aqui com os meus canais. Por que eu tenho tanto canal? Basicamente não começou porque eu queria ter esses canais. Eu tinha um canal que hoje é o canal de jogos comentados no Master Duel, e esse canal ele foi tomado de mim. Basicamente se eu for essa tela que vocês estão vendo, eu vou trocar aqui para o mais antigo, e esse era o meu canal principal. Quando eu comecei a fazer vídeos, como vocês podem ver, faz bastante tempo, eu tinha esse canal aqui, que era o The Shadow Games BR.
que começou como Tei Yu-Gi-Oh! E depois mudou pra Teixeira Games BR. Esse era o meu canal. E eu usava ele constantemente, né? Teve, então, aqui tem, se vocês quiserem, vocês podem ver todo o começo, né? De quando eu fazia o vídeo, aí eu comecei a comprar uma webcamzinha, aí eu comecei a ir pra poder melhorar a questão do microfone, porque eu usava a câmera da webcam que era horrorosa, eu acabei comprando um headsetzinho pra eu poder usar o microfone dele, aí eu tinha que sincronizar os áudios depois, enfim. Foi assim que eu comecei. No começo, basicamente, eu só falava um pouquinho sobre o jogo e depois eu comecei a criar, de fato, uma regularidade, né? Regularidade comparado com hoje nem chega perto, mas eu fazia, tipo assim, 2, 3 vídeos por semana, tá? Simplesmente comentando e dando a minha visão sobre os fatos. Era muito bom. Teve um momento que eu até tentei fazer aqui, ó, gameplay dos jogos que eu tinha no meu console, que era majoritariamente um Nintendo Wii e um PS4. E aí eu queria fazer aqui algumas gameplayzinhas, obviamente não deu certo, mas quer me ver jogando Cuphead? Tem ali no meu canal. E aí depois eu passei só a fazer, de fato, os vídeos sobre as análises de Yu-Gi-Oh! Que era o que eu gostava de fazer. Esse canal foi hackeado e eu perdi ele por muito tempo. Quando isso aconteceu, aí, pra eu não ficar sem fazer o conteúdo que eu queria, eu criei esse canal, que é o canal que você tá me assistindo agora, do Teixeira Games BR. Foi por isso que eu criei esse canal. E à medida em que eu fui criando esse canal, eu passei por alguns probleminhas na minha vida, então eu precisava me ocupar muito, e pra me ocupar muito eu comecei a tentar fazer vídeos diários. Fazendo vídeos diários, pra eu poder me sentir obrigado a acompanhar de fato o jogo, eu vi que começou a retornar um dinheirinho, uma graninha a mais, entendeu? Eu tinha um retornozinho ali fazendo os conteúdos. E aí é que apareceu esse canal que você tá me assistindo agora, o Teixeira Games BR. Deixa eu até voltar aqui pro início, pra eu poder abrir ele aqui, ó. Pam. Esse canal que você tá me acompanhando agora. E a partir daí eu comecei a fazer os vídeos aqui. Por quê? Porque o meu outro canal tinha sumido. Ele tinha sido hackeado. Então, eu até fiz um vídeo aqui dizendo, ó, que fui hackeado, e aí eu tava fazendo esse canal que você tá me acompanhando agora pra poder, enfim, não deixar o bagulho parar, né? E aí eu fui fazendo os videozinhos novos, ó, do zero, tananã. Por quê? Porque eu tava sem canal, basicamente era isso, porque eu tava sem canal, tá? Enfim, eventualmente chegou um momento em que o DB Grinder começou a aparecer e eu pensei, cara, eu acho que eu preciso acompanhar mais o jogo. E pra eu me sentir mais por dentro do jogo e poder acompanhar e de quebra criar um conteúdo novo, eu vou fazer parecido. Então eu vou acompanhar os jogos lá na ranqueada do DB. Tinha o Yu-Gi-Oh! Scoop, era muito mais fácil de eu poder acompanhar do que é hoje em dia. Mas a partir daí eu comecei a usar esse canal. Esse canal principal, eu comecei a usar ele pra poder fazer os jogos comentados, ó. Eu comecei a usar ele pra fazer os jogos comentados. E aí eu ia postando aqui. E aí enquanto eu ia postando esses jogos comentados, no meio do caminho, tinha um vídeo regular que eu fazia. E mais jogos comentados. E um vídeo regular que eu fazia. Eu comecei a achar isso um pouco esquisito, mas trocando pra essa tela aqui, ó, que é a tela de fato do meu canal. Cadê essa buceta? Aqui, ó. Vou trocar a telinha pra vocês poderem acompanhar junto comigo. Essa tela aqui, ó. Eu postei 120 vídeos ainda, tá? Então, nesse canal principal, que era o meu único até então, era o meu único canal, já que o meu canal principal tinha sido hackeado. Esse canal aqui, eu acabei usando ele pra poder ir postando jogos comentados. E eu criei uma playlist chamada Grindando DB. E aqui eu postava os jogos comentados. No começo foi um pouco ruim, mas eventualmente ele começou até a ir bem com relação a view. Sempre tinha diferença, né, com relação aos vídeos regulares. Eu acho que eles pegavam visualizações melhores a partir do momento que esse canal se estabeleceu como sendo o canal principal. Mas ainda assim eu ficava incomodado, porque começava a poluir muito a timeline. E se você quisesse vir no meu canal pra poder pegar um assunto específico, já tem muito vídeo, já é difícil de achar. Imagina com um monte de jogo aleatório comentado. Por isso que eu criei um canal separado. E aí entenda, eu tinha já esse canal que tava me rendendo um dinheirinho. Pra render o dinheirinho eu tenho que postar vídeos, né, pra vocês poderem assistir. E aí isso me retorna um valor. Então eu resolvi criar um canal separado do zero, que seria o meu segundo canal, já que o meu canal principal tinha sido hackeado. Eu criei esse pra ser substituto, e a partir daí eu criei um outro canal, que é o Teixeira Games Grinder, e nesse canal eu fui postando só os jogos comentados de DB, do zero. Ele teve que pegar X mil visualizações, a quantidade de inscritos X, pra a partir daí ele começar a me monetizar. E aí, enfim, ele se estabeleceu em algum momento e eu tinha a timeline no meu canal principal limpa, só com os conteúdos dos assuntos que eu queria falar, né? É basicamente isso. Até que chegou o Master Duel. E quando chegou o Master Duel, o que eu fiz? Basicamente a mesma coisa que eu tô fazendo agora com o Genesis. Se a gente troca de novo essa telinha aqui, ó, se a gente troca de novo lá pro meu navegador do Chrome, vocês vão ver que em determinado momento, aqui no meu canal de jogos comentados no DB,
no DB. Eu coloquei aqui em ordem cronológica os jogos do DB. Se a gente for lá pro final, lançou o Master Duel, e aí eu passei a postar os jogos aqui dentro. E quando eu fazia isso, começou a ter uma discrepância gigantesca, porque eu tinha uma base de jogadores que acompanhavam os jogos, como por exemplo, 1,1 mil, aqui como era Rogue, aí a galera gosta de assistir, 2,9, aqui também era Rogue, 2,4, mas quando era jogo mais do meta, tinha, tipo assim, entre 1.000 e 1.500 views no máximo, sabe? Era mais ou menos por aí, mas dificilmente tinha menos do que isso, salvo quando era topo do meta com o torneio IRL, como esse YCS Remote Duel aqui, por exemplo. Mas quando eu postava o jogo do Master Duel, explodia de visualização. Essa aqui tem 10 mil, é impossível ter um canal de jogo comentar, é impossível ter um vídeo que eu posto de jogo de DB normal pra vocês que tenha 10 mil views. 3 mil views já é difícil pra cacete, tá? Mas todo jogo de Master Duel que eu postava estourava de visualização. Porque era uma parada nova, um jogo novo, e a galera vinha e queria assistir. E eu tava postando em paralelo o DB e o Master Duel, o DB e o Master Duel. E o que eu percebi? Que ia ficar inviável, porque quando eu postava um jogo de DB, a galera broxava e não queria assistir de Master Duel porque era novidade. Então, isso fez com que eu pensasse, e nesse meio do caminho, o canal que tinha sido hackeado, eu recuperei. E aí esse canal que eu recuperei ficou parado. E como tinha um jogo novo que era o Master Duel, o que eu fiz? Eu vou usar isso como um terceiro canal. Agora eu tenho um canal principal, que era o canal substituto e virou o principal, porque ele se estabeleceu. Teve o canal que eu criei pra ser só de jogo do DB, que é onde eu tava postando jogo de Master Duel também, porque tinha acabado de ser lançado. E então eu recuperei o meu outro canal, que era o meu canal principal. Mas por ter ficado tanto tempo parado, qualquer coisa que eu fizesse lá dava pouquíssimo retorno. Porque é um canal que caiu no algoritmo do YouTube. Mas o que eu fiz? Eu peguei esse canal e usei ele como sendo o canal de jogos comentados de Master Duel. Enfim, foi isso que eu fiz. E a partir daí, sumiram os jogos de Master Duel aqui desse canal, do canal de Jogos Comentados do DB, que eu cheguei a ficar postando por ali um tempinho, né? Eu tirei os jogos dali e coloquei em um canal separado. Usei o meu canal o canal que tinha sido hackeado, e eu usei ele pra postar os jogos só de Master Duel. Isso levou um tempo, tá? Porque se você não sabe, eu odiei o jogo do Master Duel. Eu comecei com uma expectativa gigantesca, mas se você for acompanhar aqui nesse canal mesmo, o canal principal, você tá ficando confuso de tanto canal que eu tô falando, né? Você vai ver que tem um monte de vídeo no começo só de reclamação, sabe? Só reclamação, e aí eu nem acompanhava tanto o jogo, eu só fiquei muito puto com a pool de cartas, eu tinha uma expectativa muito grande com relação ao que o jogo seria, e o jogo basicamente não foi nada do que eu esperava que ele fosse. A culpa é minha? A culpa é minha. Mas enfim, mas como eu precisava ter nisso aqui como uma espécie de trabalho paralelo, eu pensei, não, beleza, vamos apostar. Então, apesar de eu ter odiado tudo que tinha com relação ao Master Duel, a não ser que o jogo é bonito, que o jogo tem o patch, a não ser esse tipo de coisa, que era o que eu... Pô, é legal no Master Duel, é isso aí. A não ser isso, porra, a gameplay é lisa aqui e tal, o layout é bonito. Fora isso, tudo me deixava puto com o Master Duel. Quando eu vou lá no Master Duel e eu vejo o cara invocando uma Barone, uma Polusa, um Splight Elf, um Electromite, tudo isso me deixa muito puto. Porque, que pariu, que merda, mano. Esse jogo... E aí você pode olhar e pensar, cara... E daí, mano, legal. Tem que ter um monte de deck mesmo. Sim, a Konami tem toda uma política que ela usa pra levar o Master Duel. É a política que eu odeio, que é a política de idiotização do jogo, sabe? Como eu comentei antes com vocês, que é deixar o máximo de carta roubada, o máximo de decks roubados pra galera e se divertir, sabe? Então tem um monte de coisa que eu discordo completamente. E ver esse jogo em que eu discordo tanto, só por ele ser bonito e por eventualmente ter uma quantidade legalzinha ali de pessoas que querem assistir, é ruim, mas aí entra numa parada que sempre você vai passar se você fizer esse tipo de conteúdo, que é, quando tem um meta muito estabelecido, a galera não quer ver o meta, tanto assim. No meu canal de DB, eu me orgulho do que tem lá, porque mesmo quando tem um formato com meta, eu posto e a galera assiste. Isso é ter uma base sólida. No Master Duel, eu acho que a base não é tão sólida, porque... Por exemplo, quando eu voltei pra fazer, beleza, que é porque eu passei um tempão sem fazer vídeo no Master Duel, tá? E aí o YouTube te pune mesmo, e obviamente eu não posso esperar que eu tenha o mesmo resultado que eu tinha antes. Mas, quando eu voltei a postar os jogos aqui no canal de Master Duel, por exemplo, que agora é isso e eu vou chegar no assunto daqui a pouco, ele foi muito mal, mesmo eu postando jogos do Mundial e tal, e aí, enfim... Muito mal mesmo. Por quê? Porque tem muito Malice. Qualquer coisa diferente que eu mostre é esquisito. Porque tem muito Malice, tem muito Ryzel. E esses decks já encheu o saco da galera, sabe? E o que querem ver quando eu posto jogo no Master Duel? O deck diferente. Que também não é exatamente o que eu gosto de ver, entendeu? Então junta tudo que eu não gosto no Master Duel.
E caralho, é um sacrifício quando eu venho acompanhar os jogos por aqui. Um sacrifício, basicamente. Então, tudo isso é pra dizer o quê? Eu abandonei o Master Duel. Eu cansei de fingir que eu espero que tenha alguma coisa de boa nesse jogo. Eu cansei de fingir isso. Eu não tenho muita expectativa. E unido ao formato em que você tá agora, que é com Malice, teve Banlist agora, não mexeu no Malice. Então, assim, mano, eu vou evitar a fadiga e vou evitar de ficar vendo o jogo do Master Duel, sabe? Tipo, eu demorei tempo demais pra perceber isso. E agora, o que eu vou fazer? Agora a gente vai mudar um pouco as coisas. Então, esse canal aqui, que era o meu canal principal, que foi hackeado, então, o mais antigo, tá aqui todo o registro de como eu comecei a fazer vídeo no YouTube. É o canal que foi hackeado, voltou, e eu usei pra postar vídeos de Master Duel, que é o que tem aqui no histórico, ele mudou. Então, esse canal agora não é mais o canal de DB de Master Duel, agora ele vai ser o canal focado em Genesis. Basicamente, todo esse vídeo era pra eu explicar pra você. Sim, eu tenho que me explicar pra você. Era um canal de Genesis. Ele vai ser agora. E a partir daqui, todos os jogos que eu tiver no DB de Genesis, foda-se. É no DB? Mas é de Genesis. É um formato paralelo, não é o TCG normal. Eu vou tirar do canal de jogos comentados do DB e vou postar aqui nesse canal, que vai ser especificamente para acompanhar jogos do formato de Genesis. Especificamente para isso. Aqueles jogos que eu postei já no canal de DB, eu vou colocar eles aqui, tá? Eu já deixei programado e eu vou começar a postar eles aqui, só para ter um registro inicial. E a partir daí, os novos jogos de Genesis vai ser postado todos exclusivamente nesse canal. O canal lá de DB, onde eu tô usando para postar nesse momento os jogos do ICS Lily, mas daqui a pouco acaba o torneio, os jogos que eu tenho postado lá do torneio. E aí volta jogos do DB. Esses jogos do DB, no canal de DB, vai ser só para TCG. O canal de Genesis, que vai ser esse aqui, é onde vai passar a receber os jogos de Genesis, da ranqueada de Genesis, entendeu? E aí eu não vou mais dar atenção pro Master Duel, salvo quando sair uma banlist ou alguma coisa muito impactante, mas eu só comento no canal principal, não vou ficar acompanhando o jogo, salvo alguma coisa muito extraordinária. Talvez eu faça uma live, e aí se você acha que, não, mas se você não tá acompanhando o jogo, eu não vou te dar visualização se você falar alguma coisa de Master Duel, tudo bem, foda-se. Mas é isso, eu não gosto do jogo e é isso aí. Se eventualmente eu ver que tem alguma coisa que precisa, que eu quero comentar sobre, aí eu faço só um vídeo no meu canal principal. E se em algum momento eu achar que, pô, melhorou pra cacete o Master Duel e agora eu vou passar a acompanhar ele, aí eu vejo o que eu faço. Porém, mais de 3 anos do lançamento dele, e basicamente eu continuo com esse sentimento de frustração com relação a esse jogo e no more. Agora eu vou partir pro Genesis, e esse canal que eu tava tentando usar pra poder acompanhar os jogos de Master Duel, e que ele tinha hiatos gigantescos porque o jogo me desanima, o Genesis é algo que me faz querer acompanhar o jogo, entendeu? Então, a partir de agora, se você quer ver jogos de Genesis, não vai estar no meu canal de DB, vai estar no meu canal específico de Genesis, o Teixeira e Genesis BR. Esse vai ser o canal que você vai usar para poder acompanhar esses jogos a partir de agora, beleza? Dito isso, enfim, eu demorei mais do que eu queria, mas eu espero que eu tenha informado as coisas para você. É basicamente isso, valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau, deixa claro a tua opinião aí embaixo. Adeus.